Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, o tema do vídeo de hoje é super importante aí para você que está prestes, a agendar ou já agendou, está aguardando passar por uma perícia médica do INSS com relação a uma incapacidade, seja ela permanente, seja ela temporária. Você vai ficar sabendo nesse vídeo alguns pontos importantes no qual faz com que o perito possa negar o seu benefício. Então você sabe que muitas das vezes o perito comete suas falhas, comete seus erros, mas muitas das vezes a negativa do requerimento, a negativa do pedido se dá por uma falha do próprio beneficiário, algumas vezes, tá bom? Então é bom a gente ficar sempre alerta, como eu digo, não dá mole pro azar, não dá mole pro INSS. Ele tá lá para achar qualquer forma, qualquer, digamos, ali deslize aí da sua documentação, no seu requerimento para negar o benefício. Então faça tudo direitinho, leve tudo que puder e a gente vai explicar nesse vídeo o que você tem que apresentar ao perito, a gente costuma dizer, leva a pasta inteira, Às vezes alguns comentários, o beneficiário aqui, seguidor do canal, pergunta, bom, posso levar o laudo médico e os relatórios, tá? Receitas, gente, leva a pasta completa, mas você vai ficar sabendo no vídeo alguns pontos que não pode deixar de levar e o que o perito muitas das vezes acha de falha e pode negar o seu benefício, ok? Meus amigos, só vou pedir aqui antes da gente prosseguir com o nosso tema, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os conteúdos que a gente coloca aqui durante a semana e ficar sempre atualizado sobre seus direitos previdenciários, direitos sociais e por aí tudo, tá bom? Vamos lá então. Bom, meus amigos, sabemos que de um modo geral, os requerimentos, os benefícios, benefício previdenciário, digamos assim, tá? Os mais solicitados junto ao INSS são aí o auxílio-doença, que agora é conhecido como incapacidade temporária. Então esse é um benefício muito solicitado e muitas das vezes ele evolui, dependendo do caso, do grave, ele pode evoluir para uma aposentadoria por invalidez. Então, auxílio-doença, incapacidade temporária, pode evoluir para uma aposentadoria por invalidez, aí no caso a incapacidade permanente. Mas o que muitas pessoas questionam, é o que faz com que o INSS recuse esse requerimento, indefira, negue o pedido do beneficiário. E isso gera muitos questionamentos, tá bom, meus amigos? Bom, o primeiro ponto aqui que a gente vai esclarecer é o seguinte. O perito médico do INSS, gente, isso é muito importante. Às vezes pode até soar, que eu estou defendendo o INSS. Não, aqui eu não defendo o INSS, tá bom? A gente esclarecer os pontos. E, bom, qual o principal argumento para você que entra com um requerimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? É estar sem condições de realizar as suas atividades laborativas, impedido, incapacitado para o trabalho. Então, muitas das vezes você vai só com aquela ansiedade, não, poxa, eu estou doente, eu fui no meu médico particular, ele falou, eu tenho, sei lá, o ombro está assim, ou seja, uma situação clínica ali bem complicada, tá? E você vai focado, só que você tem uma doença, só que você tem uma situação. Só que o médico perito, ele não avalia somente se você tem uma doença, se você tem uma situação clínica qualquer. O principal ponto do perito, porque qual o objetivo de você ir no INSS pedir um auxílio-doença? Ficar afastado do trabalho. Esse é o objetivo. Mas por que você quer ficar afastado do trabalho? Porque você está se sentindo incapacitado para realizar o trabalho. Esse é o ponto. Então o que o perito vai avaliar? Focar. Você tem uma doença? Tem. O laudo médico já falou ali que você tem uma doença. Tá ali, pode ser temporário, permanente, você tem um problema ali, uma doença, digamos assim. Agora, o perito vai focar como e por que essa doença o está incapacitando para o trabalho. O perito, para ele, não resolve só, não importa só saber que você tem a doença. Tá bem, você tem aqui a doença e tal, mas será que ela está impedindo você de trabalhar? Esse é o ponto-chave.
Então, ele analisa se aquela pessoa pode ou não trabalhar com aquela condição que está apresentando no momento. E aí é que surge aquele impasse, né? Aí você diz, poxa, meu médico particular disse que eu não posso trabalhar, botou lá no laudo, mas o período do INSS não me dá o benefício. Aí gera aquele conflito, né? O seu médico tem que deixar bem claro o CID da doença. Tudo bem que ele, às vezes, não pode ter a experiência de médico do trabalho, né? O seu médico particular, mas deixar bem claro nesse laudo médico os motivos por quais aquela doença que você tem, provar que você tem, depois provar como ela impede você de trabalhar. Que às vezes o médico diz só verbalmente, não, você tem essa doença, vou te escrever aqui, essa doença, meu amigo, você não pode trabalhar. Ele falou verbalmente para você. Chega lá o perito, ele entendeu que você tem a doença sim, mas que essa doença não está o impedindo de trabalhar. E aí fica aí o impasse, né? E isso, por diversas vezes, o pedido é negado porque o segurado apresenta uma documentação incompleta, uma documentação faltando algumas informações, né? E muitas das vezes é desatualizada, tá bom, meus amigos? Também é comum, aqui o ponto-chave, falta de informações específicas sobre o problema do trabalhador. Às vezes o médico particular informa ali no laudo médico, algumas informações assim gerais, né, sobre aquela doença. Não especifica situações mais específicas ali com relação à doença, tá bom? Do trabalhador. Então é essencial que a pessoa deixe claro, tá, para o perito como a doença a incapacita para o trabalho. Esse é o ponto-chave. Essa doença, quando eu vou trabalhar, ela me impede dessa forma, tá? Eu não posso fazer isso. Isso é o ponto-chave. Então, lembrando também que há casos, né, que o cidadão solicita o benefício após se recuperar para o trabalho. É raro? Mas acontece. E depois com uma data de entrada do requerimento posterior ao período indicado pelo médico. Também essa é uma falha grave. Lembrando também, meus amigos, que o INSS recusa o pedido se o requerente já recebe outro benefício previdenciário. Às vezes a pessoa esquece, né? Por exemplo, um aposentado, mas ele resolveu continuar trabalhando, tá? E direito dele, ele tem o direito de continuar trabalhando. Ele se aposentou, ainda se acha condições de trabalhar e ele consegue outro trabalho e vai parar. Por um momento, ele precisa, né, é acometido, sei lá, por um acidente de trabalho, uma doença, que é um auxílio doença. Só que nesse caso o INSS não deixa acumular, porque você já recebe o benefício, que é a aposentadoria, tá? Então, aí você não vai ter direito a um auxílio doença nesse novo emprego, tá bom? O INSS não permite esse acúmulo. O INSS também ainda pode negar o benefício se houver indícios de falsificação, aí claro, né, do atestado ou má-fé na solicitação. Bom, vou passar para vocês agora alguns pontos importantes com relação à documentação, o laudo médico principalmente. É importante que o documento contenha o CID. Às vezes o médico esquece, né? Mas é importante que tenha o CID, pois a ausência do CID pode levar ao indeferimento do pedido, tá? Se assim o perito entender. E que o período necessário de afastamento do trabalhador seja claramente especificado, tá, gente? Muitas vezes o médico particular não dá. Muitos botam indeterminado, outros não botam nada. É bom sempre ter, né, se for principalmente um auxílio doença, né, que é temporário, ter um prazo ali previsto da pessoa cessar, né, se tornar capacitada para o trabalho. O documento deve incluir também nome, assinatura e carimbo do profissional, do médico, com o registro do conselho de classe, tá? Mesmo que seja um médico ou odontólogo, tá? Tem que ter o registro do conselho de classe. Detalhe importante, ele deve ser emitido, meus amigos, a menos de 90 dias, tá bom? Uma prazo de validade aí que o INSS geralmente aceita. Tá? Muitas vezes, tá? A fila, né, de aguarda de espera para realizar a perícia leva a que essa documentação expire e exigindo a renovação de uma longa peregrinação do segurado, né, para arrumar um novo laudo médico. Isso já é uma falha do INSS que atrapalha bastante. Então, meus amigos, pontos chaves é esse. De um modo geral, então, o INSS acaba indeferindo o pedido aí por falta de provas médicas suficientes, diagnóstico sem relação direta com a atividade profissional, é o que eu falei muito do vídeo, né? Diagnóstico da doença, beleza, tem, mas esse diagnóstico está diretamente relacionado com a atividade profissional que o beneficiário exerce, tá bom? Tem que estar, porque o ponto-chave é não ter apenas o diagnóstico, é como aquela doença está incapacitando o seu trabalho. Então, diagnóstico em relação direta com a atividade profissional, acontece muito. A ausência de vínculo ativo com o INSS também acontece. E erros no agendamento ou falta de perícia. Então, muito cuidado, leve toda a documentação completa, mas peça que
o seu médico seja bem claro ali quando ele elaborar o laudo, seu laudo médico, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Deixe seu like, seu comentário e qualquer dúvida, assim que a gente puder, dar um retorno para vocês. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.